24 de julho. E se o Congresso não aprovar a PEC do voto? Tem jeito? Há solução jurídica plausível para ser implementada nas eleições do ano que vem? É um sistema eleitoral transparente, com apuração de votos pública? Eu digo tranquilamente, a resposta é sim. Desde que quebre-se falsas premissas, falsas doutrinas que dominam hoje o inconsciente coletivo e, sobretudo, dominam hoje as crenças das autoridades capazes de resolver o problema. Dentre elas, o nosso presidente da República. Que crenças são essas? O tribunal tem a última palavra sempre, que o Supremo é um moderador entre os poderes, como disse o ministro Alexandre de Moraes, que é uma mentira. Que o presidente da República não pode fazer nada que contraria a vontade do judiciário, senão ele cometeria crime de responsabilidade. Outra falácia, que decisão judicial não se discute, se cumpre, errado, desde que seja fundamentada, e os critérios de fundamentação estão lá previstos no Código de Processo Civil e Código de Processo Penal, especificamente no 489, parágrafo 1º do CPC e 315, parágrafo 2º do CPP. E artigo 78, compete ao presidente da República manter, defender e cumprir a Constituição. Artigo 142, compete ao presidente da República, como chefe supremo das Forças Armadas, garantir a lei e a ordem, garantir os poderes constitucionais e garantir a defesa da pátria. Compete ao presidente da República, pelo artigo 84.4, dar fiel execução às leis por meio de decreto. Compete ao presidente da República, por meio do artigo 1º, parágrafo único, representar da melhor forma possível a vontade do povo. Todo o poder emana do povo e por meio de seus representantes será exercido. E no caso, o presidente da República representa o povão em sua totalidade, em essência, a grande maioria, como vem sendo demonstrado aí nas últimas semanas. Artigo 2º, compete ao presidente da República manter a sua independência, a independência do Poder Executivo, por meio de defesa das suas prerrogativas diante de avanços e usurpações de outros poderes. E por aí vai. O presidente da República tem nas mãos instrumento mais do que legítimos para fazer valer a vontade popular contra desmandos do Poder Judiciário e, sobretudo, no caso do Congresso Nacional, por ter aceito atividades político-partidárias de ministros e praticamente inviabilizado a vontade popular. Ministros cometendo crime de responsabilidade de uma forma escancarada, certo da impunidade, violando o artigo 95, parágrafo único, inciso 3 da Constituição, e o artigo 39, item 3, da Lei 10.079 de 50, dos crimes de responsabilidade. Então, diante desse cenário, o que poderia o presidente da República fazer para implementar um sistema eleitoral confiável, segundo a vontade da maioria da população? Simples. Primeira coisa que a gente deve saber, como o tribunal não tem a última palavra, porque para ter a última palavra tem que estar amparado a sua decisão na Constituição e nas leis, significa o seguinte: quando um tribunal emite uma decisão inconstitucional, inválida, ilícita, por não passar pelo crivo da fundamentação decente, como, por exemplo, não rebater todas as objeções que demonstram a fragilidade, as incoerências daquilo que ele está querendo, a decisão do tribunal será nula, inválida. É o caso, por exemplo, daquela decisão por 10-1 que legitimou, entre aspas, ou convalidou, entre aspas, o chamado inquérito do fim do mundo, ou inquérito das fake news, aquele primeiro criado pelo Toffoli, que designou o Alexandre de Moraes como relator e que começou a tocar terror no país. Por 10-1, voto vencido Marco Aurélio, o Supremo avalizou essa aberração. Significa que esse inquérito passou a ser constitucional? É óbvio que não. Óbvio que não. Daí a importância do artigo 78 da Constituição para o presidente da República, ao tomar posse, ter se comprometido a manter, defender e cumprir a Constituição,
Daí as atribuições constitucionais das Forças Armadas de garantia dos poderes constitucionais, sobretudo nesse caso. Então, óbvio que aquela decisão foi inconstitucional e permanece inconstitucional. A gente está assistindo aberrações o tempo inteiro em função dela, daquela decisão. Pois bem, se aquela decisão decidida por plenário é inconstitucional, significa o seguinte: é plenamente possível outras decisões declaratórias de inconstitucionalidade proferidas pelo STF também serem nulas, inválidas, inconstitucionais. É o caso também da decisão de 2020 que invalidou ou inconstitucionalizou, entre aspas, a lei que previa o voto impresso, auditável e com apuração pública, cujo idealizador foi o próprio Bolsonaro enquanto deputado federal. Aquela decisão foi nula. Por quê? Ausência de fundamentação. Retrocesso social, isso não é fundamento, isso é achismo, é uma doutrina importada, uma doutrina de índole socialista, cujo recheio está impregnado de ideologia dos ministros progressistas que se valeram dessa jossa. Eles usaram também a ideia de respeito à democracia para invalidar a lei que exatamente dava transparência à vontade popular. Subversão semântica da ideia de democracia representativa. Criar uma suposta possibilidade de fraude caso o voto pudesse ser impresso, colocado numa urna para ser auditável publicamente no momento posterior. Ou seja, decisões aberrantes, sem qualquer respaldo objetivo na Constituição, proferida por meio de manipulações semânticas, manipulações de princípios, o que eu resumo em um chamado defraudamento constitucional. Ou seja, aquela lei ainda é válida. O problema é que os chefes de poderes e toda a população em geral não sabem disso. Estão inebriados, estão hipnotizados pelo mantra do mal, que o tribunal tem a última palavra sempre, e que ele dá as cartas, ele que faz o direito, ele domina o país e blá blá blá. Então, se o presidente da República tiver um start, ele pode, por exemplo, emitir um decreto, com base no artigo 84, inciso 4 da Constituição, reconhecendo que essa decisão do STF foi inconstitucional por completa ausência de fundamentação e violação de uma decisão do Congresso que representa a democracia em essência, a vontade popular em essência, reconhece a decisão como válida e determina o cumprimento da lei aprovada pelo Congresso pelos órgãos competentes, no caso o TSE e aqueles que estiverem envolvidos na implementação desse sistema. E dá um prazo para isso, como por exemplo, até 6 meses antes do pleito eleitoral do ano que vem, de 2022, ou até 3 meses antes, não importa. Dê um tempo para que seja implementado, senão a partir dali ele tomará medidas necessárias para a implementação do que está determinado por lei para garantir a vontade popular e a legitimidade da nossa democracia representativa. Usará os meios necessários à sua disposição para garantir a lei e a ordem. Simples assim. Um decreto presidencial reconhecendo a invalidade de uma decisão judicial proferida pelo chefe de Estado, que se comprometeu a manter, defender e cumprir a Constituição, a zelar pela democracia representativa em essência, reconheceria essa invalidade e determinaria o seu cumprimento, sob pena de ele mesmo tomar as medidas necessárias para fazer valer o que foi aprovado pelo Congresso Nacional, que é a casa do povo, ou pelo menos deveria ser. Tem que pensar diferente, fazer diferente e quebrar essa narrativa politicamente correta de acadêmicos, de especialistas, de juristas, tudo entre aspas, que avaliam esse status quo tenebroso atual. Então fica aí para reflexão, tem solução, mas como está, preso nessas crenças falsas da doutrina, não terá jeito. Abraço a todos,